Bom, o presidente Lula divulgou nesta terça-feira um vídeo em que faz um apelo ao Congresso Nacional para que aprove a medida provisória que acaba com o imposto de importação de 20% sobre compras internacionais de até $50, a chamada taxa das blusinhas. Em um vídeo divulgado pela campanha do petista à reeleição, Lula afirma que está muito, abre aspas, otimista com a aprovação da medida provisória e que se trata de uma questão de justiça, fecha aspas, justiça de uma metodologia de imposto que ele colocou e agora ele deroga o que ele mesmo colocou. Acompanhe essa porcaria aí, vai. Eu estou muito otimista com a aprovação da medida provisória que eu mandei para acabar com a taxação das blusinhas. Ou seja, as blusinhas é o apelido que ganhou aquela compra de até $50 pela internet. E eu não sei porque algumas pessoas estão incomodadas achando que isso prejudica o comércio. Se você entrar numa loja qualquer, você vai ver que as roupas vêm, sabe, de Bangladesh, vêm do Vietnã, vêm da China. Eu estou convencido que o presidente do Senado, Alcolumbre, e o presidente da Câmara, Hugo Mota, vão votar. E a gente vai aprovar o fim da taxação das blusinhas. Por quê? Porque é uma questão de justiça. A classe média alta viaja para fora, ela pode gastar $2.000 e não paga imposto. Por que uma pessoa da periferia, uma mulher, uma jovem, um menino compra um negócio de $50 e querem taxar ele? É apenas uma questão de justiça. E eu tenho certeza que, se tratando de justiça, o Senado e a Câmara vão votar para que o povo brasileiro possa comprar as coisas que eles precisam sem ninguém perturbá-los. Arthur, te deixo essa pérola para você dar um gol, chuta a bola para dentro, por favor. Ai, Segré, coisa lamentável. Com todo respeito, eu vou me referir ao candidato Lula, não ao presidente. Candidato Lula, não seja hipócrita. O presidente Lula criou a taxa em 2024 e não achava naquela época que era injusto com a classe mais pobre. Aliás, a esposa do Lula, a primeira-dama Janja, disse que quem pagaria o imposto eram as empresas, não o consumidor, o que é uma grande mentira. Vocês criaram o imposto, na época, com o pretexto de que queria proteger emprego no varejo e na indústria. Mentira! Se vocês estivessem preocupados em proteger emprego, vocês reduziriam o imposto do nosso varejo e da nossa indústria de tal forma que nós seríamos mais competitivos para competir com os chineses. Mas, na verdade, o que vocês queriam em 2024 era o quê? Arrecadar grana, dinheiro. E agora, na véspera da eleição, vem dizer que está propondo retirar a taxa da blusinha, sendo que nesse vídeo você não menciona que foi você mesmo que criou. Você está enganando as pessoas, você é um mentiroso, você é hipócrita. Estou me referindo ao candidato Lula, não ao presidente. Claro. Embora o presidente também seja, essa que é a verdade. Agora, ele tem que entrar no inquérito da fake news, porque ele falou que tem isenção de $2.000 para quem viaja. É só 1.000. É 1.000 para passageiros por entradas vias aérea ou marítima. Isso. E 500 para entradas por via terrestre, fluvial ou lacustre. Bom, ele não deve nem saber o que é lacustre, mas, enfim, é o que temos. Vamos agora ao editorial. Esse aqui, para mim, é um dos mais lindos editoriais que eu escrevi. E quero compartilhar com a nossa amada audiência e, sobretudo, aqueles que professam a religião cristã. E começamos agora. Há mais de 2.000 anos, depois da morte e ressurreição de Jesus, seus discípulos enfrentaram um dilema existencial. E agora? Antes mesmo de serem chamados de cristãos, denominação que surgiria posteriormente em Antioquia, que eram duas cidades importantes do Império Romano, hoje Turquia, os seguidores de Jesus eram conhecidos como seguidores do caminho, uma referência que dialoga diretamente com as palavras atribuídas a Jesus no Evangelho de João. Abre aspas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Fecha aspas. Em Jerusalém começava a surgir aquela que seria a primeira grande comunidade cristã. Uma comunidade liderada pelos apóstolos, com destaque para Pedro e João, e posteriormente Tiago, conhecido como Tiago, o Justo. Não imagino uma igreja como conhecemos hoje. Não havia catedral, não havia grandes estruturas,
Eram residências adaptadas, locais de encontro, oração e acolhimento, numa organização inspirada também na experiência do cenáculo, que é a sala no andar superior, onde ocorreu a última ceia de Jesus com seus discípulos. A missão não era apenas religiosa, era também social. Aí eram atendidos necessitados, viúvas, órfãos e doentes. Os Atos dos Apóstolos relatam que membros da comunidade compartilhavam inclusive seus bens para que ninguém passasse necessidades. Reuniam-se para oração, para ouvir os ensinamentos dos apóstolos e para a fração do pão, uma das origens da celebração da Eucaristia cristã. E a assistência tornou-se tão importante que surgiu a necessidade de organização. Então foram escolhidos os primeiros diáconos, entre eles Estevão e Filipe, para cuidar especialmente dessas necessidades, permitindo que os apóstolos continuassem dedicados à pregação. A chamada Casa do Caminho simboliza, portanto, a transformação de uma mensagem numa ação. Alguém tomou a iniciativa. E é aonde entramos nós, eleitores, aqui no Brasil. Porque reclamamos da corrupção, reclamamos da gastança pública, reclamamos da irresponsabilidade fiscal, reclamamos da violência e do crescimento das organizações criminosas. Mas a pergunta é, o que estamos fazendo para mudar isso do qual reclamamos? Indignação sem participação é apenas barulho. Se queremos combater a corrupção, precisamos condená-la independentemente de quem a pratique. Se queremos equilíbrio fiscal, precisamos compreender que dinheiro público não sai de qualquer lado, sai do bolso do trabalhador, do empresário e do produtor, não de políticos. Se queremos enfrentar narcotraficantes e organizações criminosas que dominam territórios, precisamos de inteligência, integração policial, controle de fronteiras, investigação financeira e leis capazes de atingir principalmente o comando e o patrimônio do crime organizado. Vamos avaliar a conexão com aquela primeira comunidade cristã? Ela ajudava quem precisava. O Brasil também precisa fazer isso. Nenhuma sociedade civilizada abandona os vulneráveis, mas ajudar não significa condenar alguém à dependência permanente e crônica. O auxílio precisa caminhar junto com contrapartidas e oportunidades. Por exemplo, frequência escolar dos filhos, hoje tem. Qualificação profissional dos pais, hoje não tem. Busca de emprego, hoje não tem. Capacitação para o beneficiário, não tem. E empreendedorismo, para que ele continue a sua vida sem depender do Estado, também não tem. O objetivo não pode ser apenas administrar a pobreza, precisa ser superar a pobreza. A Casa do Caminho, 2000 anos atrás, nos deixou uma lição há quase precisamente essa quantidade de anos. Não basta acreditar, é preciso agir. Não basta reclamar, não basta esperar que alguém faça alguma coisa. Alguém precisa começar, e esse alguém somos nós. Precisamos fiscalizar, precisamos cobrar, escolher melhor os nossos representantes, defender as nossas ideias e parar de terceirizar o futuro do Brasil. A Casa do Caminho marcou a passagem da mensagem de Jesus para uma experiência comunitária concreta e ajudou a criar um modelo que posteriormente se espalharia pelo Império Romano todo. Tudo porque algumas pessoas decidiram começar. A pergunta que precisamos nos fazer hoje não é quem vai mudar este país, e sim qual parte dessa mudança começa comigo, com você. Há 2000 anos, homens transformaram fé em ação e começaram a construir um caminho. O Brasil também precisa de menos gente esperando que alguém indique o caminho e mais brasileiros dispostos a começar a construir esse caminho. Perfeito, Segré. Especialmente a questão da caridade, que é inerente ao cristianismo, ao credo cristão,
Então, e essa caridade, como você bem disse, não é a caridade, tem a caridade imediata, a pessoa está necessitando do alimento naquele momento, e também tem essa história, como você bem disse, começou com a Casa do Caminho, que marca essa passagem no sentido de, aqui está a caridade momentânea, mas você precisa fazer a sua parte, né? Como você bem colocou, a reclamação, que é um natural da vida, a gente reclamar, especialmente em ambiente urbano, né? Desde o clima, do elevador, de tudo que atrasa, mas qual que é a nossa parte? E isso é fundamental, além da votação, cobrar os nossos políticos, né? Porque hoje a gente tem muitos políticos que demandam aplausos para suas decisões confusas e que muitas vezes essas decisões são o oposto do que era dito em outra eleição. Então, assim, cobrar, ficar em cima e ter essa consciência que é o todo, a sociedade é um todo, ela é móvel e que nunca vai haver um momento perfeito, né? Eu vou fazer agora. Não, a sua vida vai estar sempre uma bagunça, um caos, e você vai ter que achar tempo para fazer isso, né? Igual a questão, vou estudar. Você não vai conseguir parar de trabalhar, não sei o que, para se dedicar só a isso. Vai ter que estar sempre equilibrando os pratos. E essa próxima eleição é fundamental, né, Segre? A gente tem aqui para nós que, se houver uma vitória do Lula, a tendência, assim, de ter os 50 anos em 5, né, do JK, vai ser o oposto. Sim, regredir 50 anos em 4, no caso de uma nova vitória do Lula, Segre. Já saiu na grande mídia. São mais de 10 bilhões de reais esquecidos para serem sacados pelos brasileiros. Foram 4 dias organizando e logo já entrei com a solicitação e, na sequência, já me veio o retorno. R$ 8.517 que estava lá parado. E era meu. E isso é só a ponta do iceberg. São 7 brechas ocultas no sistema que você pode resgatar. A menos que você queira fazer doação para esse governo, precisa ver antes que o prazo acabe. Para você descobrir, deixei o link aqui embaixo e um QR Code na tela. Acesse agora. Red Silver, as panelas mais vendidas do Brasil e não precisa de óleo. Preste atenção nas imagens e daqui a pouco eu volto com uma super promoção. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Red Silver é zero gordura, zero óleo, muita tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. E o menor preço do Brasil. Atenção, porque o kit completo, kit família, você vai levar por 12 parcelinhas de R$ 72,25. E não para por aí, hein? Você ainda ganha de presente este jogo de facas de aço inox, revestimento Red Silver e corte preciso. E nós vamos entregar na sua casa e hoje você não paga o frete. Então aproveite, corra. Você pode pedir através do QR Code que está aparecendo ou ainda mandar uma mensagem para o WhatsApp 11 97661 8704. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.